Bom dia a todos. O professor Pereira já é um grande amigo, considerando-se os eventos realizados lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A todos, bom dia. Meu nome é Clésio Gonçalves, eu sou da Universidade Federal de Ouro Preto, assim como a colega, a professora Cassandra, quem vai presidir essa mesa redonda, e temos também a professora Mônica, que é do Instituto... Marcela, desculpa, que é do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. E a professora Cassandra, quem vai coordenar a mesa, gostaríamos de dizer que a nossa proposta, conforme a programação do evento, passa por uma questão que vem discutir não só linguística e filologia pura e simplesmente, até porque a gente parte para algo numa perspectiva de algo aplicado ao ensino. Sem maiores delongas, eu prefiro que cada um se apresente, considerando inclusive a apresentação que consta na programação do evento. Então, tenhamos todos um bom dia e bons trabalhos. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Cassandra Muniz, sou, como o professor Clésio falou, da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou da área de pragmática e estudos culturais, numa perspectiva da linguística aplicada, e fico muito feliz de, pela primeira vez, conhecer aqui Campo Grande, e nesse evento que o professor Pereira já fomos lá com alunos, com estudantes, com mestrandos e tudo mais, e agora ter a oportunidade de vir aqui para poder também fazer parte e contribuir aí para o evento, né? A ideia da mesa redonda é discutir as questões referentes à língua e literatura a partir da perspectiva das africanidades, né? Então, uma perspectiva de diáspora também africana aqui no Brasil. Então, espero que a gente possa ter uma manhã aí proveitosa para todo mundo, e agradeço desde já a presença de todas e todos. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, meu nome é Marcela, trabalho no Instituto Federal Mato Grosso do Sul, campus Nova Andradina. Trabalho com a questão da identidade feminina negra, né? Especificamente, fiz meu mestrado e doutorado sobre a autobiografia de Carolina Maria de Jesus e Maya Angelou, e estou muito feliz em ter sido convidada para essa mesa, para poder discutir essas questões, né? Eu sou da literatura, mas eu estou imensamente feliz de ter sido convidada para poder vir discutir essas questões e refletir um pouquinho acerca da presença feminina negra na literatura e na militância também. Obrigada. Então, vamos fazer o seguinte. Então, enquanto a gente tenta conseguir o PowerPoint para o professor Clésio, especificamente, que vai precisar, eu vou convidar, então, desde já, a professora Marcela, para poder fazer, então, a abertura dos trabalhos, né? E a ideia é que a professora Marcela apresente, se der tudo certo, professor Clésio, e aí eu faço um pequeno fechamento da mesa. Bom, vamos lá, então. Nós sabemos que, entre aqueles que estão ao largo da sociedade e que tentam validar a história de seu passado, são os negros, que, mesmo sendo depreciados por não se encaixarem nos padrões impostos, buscam superar as barreiras do preconceito, reforçando a sua identidade cultural. Sobre essa cultura, é muito importante sempre destacar que a mulher negra teve e tem um papel fundamental e indispensável na compreensão e na trajetória deste grupo. Sistematicamente rejeitadas, as mulheres negras trazem em si não apenas um gênero que foi e que infelizmente ainda é marginalizado, né, mas também uma cor que a nossa sociedade patriarcal determina quem é o opressor e quem é o oprimido. Nesse sentido, foi resistindo a essa condição desfavorável que as mulheres negras, carregando esse legado da discriminação, buscaram e buscam sobrepujar as adversidades do sexismo e do preconceito racial, né? Refletir sobre a condição da mulher negra é um desafio permanente, porque ela ainda é vista como a mula do mundo.
aquela que está nesse planeta apenas para servir, né? A escritora norte-americana Bell Hooks fala disso, né? Que a mulher negra, que ela é vista como um ser que está nesse planeta apenas para servir. Esse estereótipo tem permanecido na mente coletiva desde a escravidão, onde o corpo dessa mulher foi entendido como uma ferramenta de trabalho e como um objeto possuidor de uma cavidade na qual o senhor, né, o senhor da Casa Grande, poderia penetrar com mais um de seus instrumentos de dominação. Toda essa conjuntura nos faz refletir acerca da situação da mulher negra nos dias atuais, porque, na verdade, pouquíssimas foram as mudanças, né, para a mulher negra depois da escravidão. A Helena Teodoro Lopes nos diz que a mulher negra centuplicou o seu trabalho e teve que se adequar a algumas pequenas mudanças. No caso, ela deixou de servir a sinhá e foi servir a patroa, né? Parou de ser perseguida pelo senhor e começou a ser perseguida agora pelo patrão. Sobre essa questão da mulher negra, eu até comentei ontem com um amigo meu, né? Ele está aqui, e eu gostaria de trazer um exemplo que aconteceu comigo faz pouco tempo, né? Sobre a questão do lugar que a mulher negra ocupa no imaginário coletivo. Eu estou no Mato Grosso do Sul faz pouco tempo, né? E lá em São Paulo, que eu sou de São Paulo, eu morava num apartamento. Então, eu não estava acostumada a ter pessoas batendo na minha casa, porque apartamento tem outra configuração, obviamente. Aí, eu estava em casa, semana retrasada, e alguém bateu lá, né? E eu atendi. E aí, aquela pergunta, né? A dona da casa está? E ponto. Aconteceu isso. Ocorre que a minha diarista é branca. E eu reparei, depois, que quando alguém bate na porta lá de casa e ela atende, ninguém pergunta para ela se a dona da casa está. Ora, essa situação é bastante emblemática, né? E o fato a não pergunta para ela revela muita coisa, não é verdade? Revela o quê? Que a mulher negra tem um espaço já específico na mente coletiva, né? Ninguém se assusta com o fato da mulher negra estar nos trabalhos domésticos, né? Tanto que eu não fui, né? A pergunta foi para mim, não foi para ela, né? Então, isso é muito preocupante, né? Nós estamos instalados num mundo em que os lugares já estão determinados, né? E o lugar da mulher negra, infelizmente, é um lugar de sujeição. E o que eu percebo que... É claro que muitas mudanças ocorreram, obviamente, né? Nós somos domésticas? Sim, somos domésticas. Somos cabeleireiras, somos vendedoras, mas nós também somos médicas, nós somos doutoras, né? Então, é muito importante que a mente coletiva comece a entender que nós estamos mudando a configuração das coisas, né? Enfim, vamos voltar aqui. O movimento feminista surge como reação às injustiças sociais e mazelas engendradas pelo capitalismo e pela Revolução Industrial no século XIX, né? Uma vez que tanto um quanto o outro reforçou as desigualdades de gênero. A luta dos primeiros grupos feministas tinha por objetivo a igualdade de direitos entre homens e mulheres e inspiravam-se nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Enfim, em linhas gerais, as feministas reivindicavam pertencer aos mesmos espaços públicos que os homens, exercer seus direitos, enfim, sua cidadania. Assim, a eclosão do feminismo na década de 60 possibilitou, entre outras coisas, o resgate da literatura feminina, como a desestabilização de alguns paradigmas que norteavam o círculo literário e a sociedade, mediante o questionamento das relações de poder. Porém, a produção intelectual do feminismo, que questionou as representações e os papéis sociais de gênero, não contribuiu para a evolução de uma perspectiva crítica acerca dos outros grupos. As minorias étnicas não faziam parte das reivindicações. E as mulheres negras sentiram-se abandonadas. Então, sentiram-se abandonadas por quê?
Porque, no caso, as feministas brancas estavam ali reivindicando poder trabalhar. Só que as mulheres negras trabalham já há muito tempo, né? Desde a época da escravidão. Assim, elas não se viram representadas nessas reivindicações feministas, né? Que foram cunhadas por mulheres brancas e não abarcavam suas necessidades, seus questionamentos. O movimento das mulheres negras iniciou-se na década de 60 e início da década de 80, mais ou menos, lá por 1970, né, devido à fundação do National Black Feminist, em 73, e organizou-se com o objetivo de explanar as especificidades das questões raciais de gênero na luta contra o racismo e sexismo. Vale destacar que, nesse momento da história, as feministas brancas reivindicavam o direito aos espaços públicos, ao trabalho, ao voto, enquanto as mulheres negras reivindicavam o direito de serem tratadas como seres humanos. Portanto, o movimento feminista negro nasceu a partir de uma necessidade urgente das mulheres negras feministas que se viram sem alicerce, pois o movimento negro tinha sua fase sexista, uma vez que as relações de gênero atuavam como repressoras da autonomia feminina. E o movimento feminista exibia seu lado racista ao privilegiar pautas que contemplavam apenas as feministas brancas. Assim, a falta de representação nos movimentos sociais hegemônicos colaborou para que a conscientização acerca das diferenças tornasse urgente a formação de um movimento que trouxesse reflexões específicas sobre a mulher negra. É importante destacar que as feministas norte-americanas foram as primeiras a introduzir o tema das diferenças nos seus estudos, né? Sublinhamos aqui que, apesar do movimento feminista negro ter eclodido na data entre 1960 e 80, a ex-escrava Sojourner Truth foi a primeira, lá em 1851, quando, em seu discurso "E eu não sou uma mulher?", na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio, explicitou e questionou os parâmetros hierárquicos raciais e de gênero que desumanizavam sistematicamente as mulheres negras, né? O feminismo negro teve como figuras basilares as norte-americanas Sojourner Truth, Maria Stuart, Anna Julia Cooper, Ida B. Wells, que tiveram uma função primordial na crítica feminista negra, desvelando as experiências da mulher negra numa sociedade escravocrata e pós-abolição. Nas décadas de 80 e 90, Angela Davis, Patricia Hill Collins, Bell Hooks e Audre Lorde trataram de investigar e examinar a situação de exclusão e marginalidade vivida pelas mulheres negras, questionando os parâmetros de hierarquia social e de gênero, cujo eixo estruturante é o racismo. Temos também, e agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? Escritoras como Maya Angelou, que é a escritora que eu trabalhei no mestrado e no doutorado, né? Toni Morrison também, né? Aí nós temos também a Chimamanda, né, que não é norte-americana, mas está aí fazendo um belíssimo trabalho. E é interessante a gente pensar como conhecemos pouco essas escritoras, né? Angela Davis escreveu uma obra, Mulher, Raça e Gênero, Mulher, Raça e Classe, em 1981, e foi traduzido há pouquíssimo tempo, né? Também a Bell Hooks não é traduzida, né? Muita gente não conhece Carolina Maria de Jesus, não sabe, né? Esses dias eu conversei com uma amiga minha, expliquei meu trabalho, ela falou: nossa, eu nunca li Carolina Maria de Jesus, né? Sueli Carneiro, maravilhosa, né? Minha inspiração também, ela fala sobre epistemicídio, né? Epistemicídio, na concepção dela, é o que? A morte das nossas epistemes. Por quê? Porque nosso conhecimento, ou seja, né? Porque a gente, né, nós negros, nós não vemos a nossa produção intelectual, nós não nos vemos muitas vezes representados, né? Então é interessante pensar como que isso também é uma espécie de genocídio, né? Nós vivemos num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, né? E isso não nos comove, mas infelizmente não nos comove, né? Não tem uma comoção. Nós não vemos a sociedade chorando pelos nossos jovens negros, que a cada 23 minutos são assassinados, morrem. Mas o epistemicídio, que a Sueli Carneiro fala, também é uma espécie de genocídio, né? A morte do nosso conhecimento, porque dá a impressão que não produzimos, e sim nós produzimos, né?
Mas onde está essa produção? As pessoas não conhecem, não leem, não se interessam? Não é? Bom, voltamos aqui. No Brasil, por volta de 1980, surgem iniciativas com o intuito de combater as desigualdades de gênero e viabilizar uma perspectiva feminina negra, que tratará da condição específica da mulher negra. Sueli Carneiro, ela cria essa expressão, enegrecer o feminismo, né? E tratar especificamente da situação da mulher negra. No livro Words of Fire, a escritora Bell Hooks pontua que as mulheres negras não são um grupo ao qual caberia o papel de opressor em nenhuma instância. Primeiramente, porque para a autora, as mulheres brancas e os homens negros podem facilmente assumir tal papel, uma vez que os homens negros podem ser vitimados pelo racismo, mas podem oprimir a mulher. E as mulheres brancas podem ser vítimas do sexismo, mas podem oprimir os homens negros. E as mulheres negras também. Bell Hooks defende ainda que mulheres brancas e mulheres negras compartilham da luta contra o sexismo. Em outras palavras, né, a luta para exterminar as relações de gênero hierárquicas e socialmente construídas. Ora, se por um lado as mulheres compartilham da mesma luta no que tange à questão do sexismo, é preciso sempre lembrar que isso não ocorre de forma semelhante em relação aos quesitos de raça e classe, pois as mulheres negras sofrem um tipo de discriminação tripla, que abrange não apenas o gênero, mas engloba também raça e classe. Bell Hooks sustenta também que, como grupo, as mulheres negras ocupam uma diferente posição na sociedade, não apenas por estarem na base da pirâmide profissional, mas, sobretudo, porque o status social é mais baixo do que qualquer outro grupo. Assim, nessa posição desafortunada, as mulheres negras lutam contra o ataque triplo do sexismo, do racismo e da opressão de classe. A escritora Maya Angelou destacou que a mulher negra se vê assaltada desde a tenra-idade por todas essas forças comuns da natureza e, ao mesmo tempo, é apanhada pelo fogo cruzado triplo do preconceito masculino, do ódio ilógico branco e da falta de poder dos negros. Em 1981, Angela Davis escreveu sobre essa tríade opressiva que assola as mulheres negras, destacando que se faz impossível pensar em opressões de formas isoladas. Para Angela Davis, classe informa raça, que também informa classe, que, por sua vez, informa gênero. Assim, é essencial considerar a relação existente entre as três categorias e como esses elementos têm oprimido as mulheres negras no decorrer da história. Não é novidade que a questão discriminatória continua sendo tratada de forma secundária, como se a escravidão negra não houvesse resultado em um legado de opressão para os afrodescendentes. Essa opressão estende suas garras na distribuição de renda e na distribuição do espaço social, uma vez que o senhor dominante do locus ainda é branco. Enquanto a população negra é detentora, por excelência, da margem. Como bem aponta Giselda Mello do Nascimento. Qual é a cor da dor de ser pobre e discriminado nessa sociedade de festividades democráticas, mas que não consegue dissimular toda uma prática ainda colonialista? Se todos os afrodescendentes vivem a falácia da democracia racial, bem como a claudicante situação a eles imposta, a mulher negra ocupa uma posição totalmente vulnerável nesse contexto de exclusão. Como já visto, o conceito sobre as várias opressões que recaem sobre a mulher negra foi tratado em 1981, né? Mas ele foi formalmente reconhecido e inserido na teoria feminista na década de 80, por Kimberly Crenshaw. Esse conceito é chamado de interseccionalidade de opressões. Então, Angela Davis falou sobre isso lá em 1981, só que mais tarde, por volta de 1988, a Kimberly Crenshaw, ela cunhou esse termo, interseccionalidade de opressões. Sabemos que o patriarcado ocidental construiu um espaço para os negros e para as mulheres negras. Espaço esse que foi concebido para seres considerados subalternos, seres a quem não é permitida a fala, e um corpo sem voz, é um corpo sem argumentos, sem perspectiva, sem ponto de vista. É um corpo sobre o qual se fala, né? É um corpo que não fala sobre si mesmo.
Portanto, quando intelectuais negras assumem a posição de sujeito do corpo que tem voz e fazem o que Sueli Carneiro chama de enegrecer o feminismo e tratar das especificidades dessa mulher que foi posta num lugar de subalternidade e silenciamento, existe uma quebra de paradigma e uma tentativa de reorganizar esses fios mal tecidos da história. A produção literária esteve atrelada por muito tempo a ideologias racistas. Tanto o branqueamento como forma de melhorar a raça, quanto o conceito da superioridade branca europeia foram difundidos e sedimentados pela literatura brasileira em meados do século XIX. Nesse